Vamos lá então, pessoal. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu agradeço em nome do Manual da Professora Larissa o convite que a Karine e a Milda aceitaram em transmitir esse curso pelo Manual, porque é um trabalho que vai ao encontro do que nós precisamos enquanto alfabetizadores, enquanto professores. Nós não deixamos de ser alfabetizadores, mesmo dando aula no ensino fundamental. Por quê? Quando nós estamos dando aula no ensino fundamental, nós também encontramos crianças lá no Fundamental 2 que têm problemas em relação à alfabetização, porque às vezes o passado dela não foi muito bem trabalhado na questão da alfabetização e também ela pode apresentar alguma necessidade educacional. Então, muito obrigada, Karina, muito obrigada, Milda, obrigada aos professores da rede de ensino de Ouro Verde, da Escola Nelson, da Escola Júlia, do SER, da creche, nossos professores aí que se empenharam em participar, né? Nós fizemos uma troca de HTPC por essa live, porque enriquece muito, né, o nosso trabalho. Obrigada às pessoas de Santa Mercedes, a Beatriz, secretária de Educação, a Vanessa, secretária de Educação aqui de Dracena, a Daniela Scalabrin, que é coordenadora pedagógica lá de Tupi Paulista. Quem mais? O nosso Rodrigo, né, secretário de Educação de Dracena, de Ouro Verde. Quem mais deixa eu ver se ao longo da live eu vou lembrando aí quem mais que eu preciso. Karina, Mel, se vocês convidaram alguma cidade, vocês podem falar depois durante a live, tá? Merlin também, porque nós convidamos todo mundo, a Amanda do cursinho, as meninas de Minas Gerais, o nosso cursinho em específico, todos os alunos estão presentes, tá certo? Pessoal, que tenhamos uma boa noite. Então, a nossa live hoje é com a Karina e com a Milda falando sobre o método das boquinhas na educação infantil. Boa noite, Karina, boa noite, Milda. Boa noite, sejam todos bem-vindos, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Agradecemos muito, viu, Larissa, o seu convite, sempre buscando o nosso trabalho, né, nas suas redes, os seus contatos, a gente agradece muito essa parceria. Eu que agradeço. Tá sem Milda, microfone. seu telefone está fechado, seu microfone está fechado. Boa noite, eu agradeço a presença de todos também. Convidei a secretária, a coordenadora da Praia Grande, tem bastante gente aí do Guarujá, que eu já vi, tem uma turminha aqui minha da escola também. E nós estamos convidando algumas pessoas aí, né? Agradeço a presença de todos. E para quem eu não conheço, é um prazer estar conhecendo hoje aqui. E muito obrigada, Larissa, mais uma vez pela oportunidade. Eu que agradeço. Bom, como todo mundo pediu a volta das boquinhas aqui no manual e foi um sucesso, tivemos muitas visualizações aí depois que eu deixei o vídeo rodando. E sejam todos bem-vindos aí, o pessoal do Guarujá, de Castilho, o pessoal de fora, tá? Bom, vamos lá. Quando nós falamos em boquinhas na educação infantil, né, nas fases da escrita, que é esse o tema que nós vamos trabalhar hoje, Milda, como seria essa alfabetização na educação infantil nas fases da escrita? Então, a alfabetização na educação infantil, através do método das boquinhas, nós trabalhamos com algumas habilidades, né? Então, a alfabetização acaba sendo uma consequência. Eu falo assim, que a criança, que ela é bem trabalhada, que ela trabalha todas essas habilidades com muita atenção, e tendo um método que às vezes a gente pega um pouquinho dali, um pouquinho daqui e faz uma miscelânea e acaba tendo uma confusão. Então, o método das boquinhas, assim, não tem como a criança não se alfabetizar. Lógico que na educação infantil, a nossa prioridade é com o som, com a parte da fonoarticulatória, né, que o método trabalha com fono visuoarticulatório, e é bonitinho, você já mostra as letras para eles, é o neurônio espelho, eles já vão automaticamente falando qual é a letra, né? E na educação infantil a gente trabalha muito com a parte do som da palavra. Lógico que mais na frente, com 5 anos, é uma consequência, né? E aí a criança vai escrevendo, que é natural deles mesmos, porque eles são curiosos. Então, com o desenvolver das habilidades que nós trabalhamos, né? Que assim, o nosso livro de educação infantil trabalha as 7 habilidades, e aí com isso a criança vai ter o desenvolvimento lá com 5 anos, já vai estar escrevendo, vai estar colocando algumas palavras. A gente sabe que algumas mais que a outras, né? Criança
A gente não pode falar todas serão alfabetizadas? Todas. A gente, assim, tem uma experiência que todas foram alfabetizadas, sim, tá? Que é uma consequência da boa educação infantil, né? Eu falo que a criança, quando ela não tem uma boa educação infantil, ela vai dar trabalho no primeiro, ela vai dar trabalho no segundo, que é a base de tudo, né? Assim, para mim, a educação infantil é a fase principal da escolaridade da criança. A gente tem que dar muita atenção para essas crianças. Em primeiro lugar, também, né, a gente tem que conhecer as fases de desenvolvimento dessa criança, né? E quando você fala dessa questão de que ela vai ser alfabetizado, a gente tem autores como Emília Ferreira, fala que a criança ela vai conhecendo, né? Ela vai se alfabetizando, mas tem todo um contexto. E nesse contexto, se o professor conhece as fases da escrita e sabe, como você colocou aí, colocar as letras no seu devido lugar, dar a elas a devida articulação, né? Então, você consegue fazer com que a criança entenda e não fique assim, olha, hoje ela só vai saber até, o primeiro bimestre vai até a letra C. Então, existem esses métodos ainda que são retrógrados, né? Que a escola faz um planejamento e coloca assim, ó, primeiro bimestre vai até a letra D. O segundo bimestre até a letra J. Aí você pergunta para ela que letra que é, aí a criança está induzida a falar, eu não sei que esse daqui é o E. Ela apresenta o R. Eu não sei que letra, mas você não chama Lara? Então não tem uma regra assim específica, vai até o D, não é verdade, Milda? É que a criança ela é espontânea, né? E o que o professor precisa ser o mediador e argumentar. E criar hipóteses para as crianças. Eles mesmos que vão descobrir essa mágica da alfabetização, né? Com o tempo, eles vão entendendo qual que é a consciência fonológica, eles vão entendendo a consciência fonêmica. Então, eu acho muito interessante a gente ser bem trabalhado, né? Tudo que é bem trabalhado na educação infantil, lá na frente nós não vamos ter nenhum trabalho, né? É certo. Antes da gente entrar com alguns exemplos, Milda, que depois eu vou para você dar alguns exemplos em relação a essas fases, o que me intriga é, por exemplo, você está lá usando o método das boquinhas, essa questão. Eu vou fazer uma pergunta para a Karina. Em relação à avaliação, Karina, como que é trabalhado a questão da avaliação dentro do método das boquinhas? O que ela pode ajudar nessa atividade diagnóstica que nós temos que fazer o tempo todo, né, em trabalho no dia a dia com a criança? Então, o que a Milda falou, né, é que a metodologia vai ter o passo a passo, né, para garantir que desde a educação infantil os pré-requisitos, as habilidades sejam desenvolvidas para que as fases da escrita ditas por Emília Ferreira, né, nós seguimos a psicogênese, vai acontecer. Só que, sem dúvida nenhuma, a criança precisa, desde a educação infantil, ter o olhar de um educador que sabe avaliar aquilo que ela sabe, aquilo que ela ainda não adquiriu, né? Então, quando um professor tem em mente a sala que ele está na mão, exatamente as habilidades que aquela sala já sabe ou não sabe, com certeza o programa pedagógico que aquela professora vai ter com a criança, né, todas as atividades que a criança vai receber desse professor, vai garantir que as aprendizagens que ela ainda não aprendeu aconteçam, né? Como que Boquinhas vem agora com um novo trabalho? A gente vem com um trabalho de sondagens mesmo, porque era muito comum a gente ver sondagens no ensino fundamental, e sempre sondagens levadas à leitura escrita. Então, era sondagem que dizia a fase de escrita, sondagem que dizia que tipo de erros a criança comete, né? Ainda tem essas sondagens, mas a educação infantil ficava meio que aquela coisa, ela ainda não escreve, então nós não temos como aplicar uma sondagem. E agora nós fizemos, eu até sou coautora do livro, junto com a autora de Boquinhas e mais algumas amigas também, multiplicadora, fizemos um livro que tem sondagens para as crianças de 4 anos, 5 anos e de 1º a 5º ano. O que tem nas sondagens de 4 e 5 anos, né? Já que o nosso foco hoje nessa live é falar da educação infantil. As habilidades mesmo. Então, nós vamos avaliar se uma criança de 4 anos tem noções temporais, noções espaciais, se ela já tem uma noção do desenvolvimento da consciência fonológica. E a partir daquela sondagem, a gente tem todas as habilidades
que precisam ser trabalhadas, e Boquinhas, nos seus materiais, nos seus cursos, principalmente de assessoria, né, que a gente faz, vai ensinar o professor a aplicar as habilidades os exercícios certos para aquelas habilidades que ficou focada na aprendizagem que ela sabe ou não, né? Então, é isso que a gente faz para avaliar hoje crianças de educação infantil. Ô, Karina, eu sei que você já falou isso em outra live, mas eu gostaria que você falasse um pouco o que é consciência fonológica. Como a Milda falou, Boquinhas é um método de alfabetização fono-viso-articulatório. Então, precisa entender isso para saber o porquê que a gente usa a consciência fonológica. E aí eu explico o conceito disso. O método fono-viso-articulatório multissensorial, ele trabalha com aspectos fonológicos, de sons, visuais, né, que é do mecanismo visual mesmo, de ver a letra, né, e articulatório, que é o movimento que a minha boca faz para emitir determinado som. Nós sabemos que a nossa língua é um sistema alfabético, né? Então, não tem como uma criança se alfabetizar bem sem compreender que letras representam sons, né? E que os sons podem ser representados por letras, que são os aspectos de codificação e decodificação. Se ele precisa transformar som em letra para aprender a ler e escrever, ele precisa ter consciência fonológica. Que seria o quê? Seria a capacidade que a criança tem de refletir de forma clara, direta, explícita sobre sons. Então, vamos dar um exemplo. Eu me chamo Karina. Eu entendo que o meu nome, K, tem uma representação gráfica, que é o C e o A. Mesmo que eu ainda não saiba fazer a representação gráfica, o que uma criança que está desenvolvendo a consciência fonológica, que isso já pode acontecer a partir dos 4 anos, vai conseguir compreender? Que o meu K da Karina é o mesmo K que ela ouve na cadeira, que é o mesmo K que tem na boca. Então, isso é consciência fonológica, ela analisar sons, tá? Ela ter a capacidade de perceber rimas, ela ter a capacidade de perceber quantos pedacinhos tem uma palavra, né? Quantas palavras tem uma frase. Isso tudo é consciência fonológica. Entendi. E eu vejo que aquele gancho que você, fazendo um gancho com aquilo que você falou, deixa eu só fechar o som aqui. Pegando o gancho daquilo que você havia comentado, dessa questão, né, da consciência fonológica, e aquela fala que a gente escuta, às vezes na educação infantil, não consigo fazer sondagem porque ele não sabe ler e escrever, né? E a gente sabe que os conhecimentos de leitura e escrita precedem com a consciência fonológica, né? E eu adoro muito a escrita espontânea. Karina, Milda, eu sou apaixonada para deixar a criança livre, porque a escrita espontânea é onde vai dar para você a noção de coordenação motora, a questão visual, como você falou, aquilo que ela vai representar também, né? E o que ela pensa quando ela escreve, né? Porque às vezes a gente tem uma antecipação assim. A gente fala assim, você fez um M, né? Ai, que M lindo. Mas ela não fez um M, ela está tentando fazer o A. Então, a gente se adianta. Então, eu penso que na escrita espontânea a gente consegue também explorar isso, né, das crianças. Mesmo ela não tendo consolidado essa consciência fonológica e visual e tudo mais, né? Ela é um caminho, né? Então, a gente tem todo chão para avaliar essa criança, né? E deixa eu fazer, já que a Milda falou a questão de desenvolver as habilidades na educação infantil, Milda, eu gostaria que você citasse alguns exemplos, né, dessas habilidades que podem ser desenvolvidas na educação infantil. Tá. Eu vou falar de uma habilidade que é o processamento auditivo, né, que é uma das habilidades que nós trabalhamos na educação infantil. O processamento auditivo é de como a criança processa esse som, né, o som que ela escutou. Então, ela escuta um som, e como é que esse som é processado lá no cérebro dela, né? No interno dela? Primeiro vem pela audição e aí vai para o cérebro. Como é que está sendo processado esse som? E eu vou fazer uma atividade aqui com vocês agora para vocês verem como a gente pode desenvolver o processamento auditivo e não é difícil, qualquer um pode fazer. Na verdade, eu vou mostrar 2 atividades para vocês.
Primeiro é uma brincadeira. Nós vamos brincar de qual é a música. Eu vou colocar uma música aqui, espero que vocês escutem. Se vocês não escutarem, vocês me avisem. E vocês vão ter que descobrir qual é a música. Quem souber, liga o microfone e fala. E aí? Ai, dá mais um pouquinho dela para nós. Eu não consegui ainda. É de criança. Lá do... Vai, Pri. Vai, Pri. Quem vai falar? Carla? Tá falando, Mundo Carla? Bita. Do Mundo Bita, é muito bem. Legal. Professor de educação infantil conhece. Qual Vamos que lá, é, agora. Carla? Vamos viajar, que ele fala do Mundo Bita, Ah, tá. tá? Eu vou colocar uma outra, todo mundo conhece agora, hein? A Xuxa, muito bem. E tem outra coisa fácil, ó. Da Paquita. Só que eu sou morena, não tinha como ser aqui. Era preconceito. Eu gosto também, ó, caixinha de MM para fazer a diferença de som. Dá para fazer até online. Memória auditiva, ó, esse barulho e esse barulho. Esse barulho é igual a esse? Esse outro a gente não está escutando, o amarelo. É que o amarelo não tem som, tia. É igual a esse? É igual? Não. Um é mais grave, o outro tá um pouquinho mais agudo. E esse aqui? Esse mais agudo ainda. E Mais esse? fino. Esse é igual a esse? Não. Pra mim Não. parece. Ah, é sim. Pra mim parece também igual. Esses igual. dois são iguais. Esses dois são iguais. E esses dois são iguais, ó. Então, são exemplos fáceis de fazer, que é potinho de MM, né? Eu não deixei com as cores parecidas, senão eles vão pelo visual de cores, né? Então, eu coloquei com cores diferentes para também dar uma enganada na criança, para eles prestarem realmente atenção, que a atenção também nessa fase é muito importante. A criança que não tem atenção não tem aprendizado, né? Então, é super importante a gente ter essa atenção, esse limite deles todos estarem focados no momento da aprendizagem. E aí eu dei 2 atividades de processamento auditivo que dá para fazer online. Hoje em dia, em tempo de pandemia, dá para a gente trabalhar na sala de aula super com esses 2 exemplos. E tem muito mais, né, gente? Variados aí, é só usar a criatividade. É bem essa questão aí. Hoje nós estamos trabalhando com aulas remotas, né? E o professor, ele está tendo que fazer atividade, só que assim, em papel, né? E aí ele grava um vídeo e vai ao WhatsApp, né, da família, ou de algumas crianças que também já têm acesso, e tenta fazer, ele tenta fazer essa alfabetização. O que eu gostaria de dizer nesse contexto todo é que a gente tem que perder um pouco da vergonha e sair no método tradicional. E falar, lembro da outra live que nós fizemos, essa questão da articulação, colocar realmente a câmera no rosto, pedir para que a criança acompanhe esses movimentos. O que importa é a qualidade, não é a quantidade de papel, essa entrega, né? Porque nós estamos parecendo uma fábrica de conteúdos. E, na verdade, a gente tem que trabalhar a humanização, o gostar, né? O gostar. Então, você não se torna um bom professor apenas porque você conhece como funciona, como a criança pode ser alfabetizada, mas é pela sua prática, né, Karina? Exatamente. E assim, pegando o gancho da atividade que a Milda fez com vocês, né? A gente tem que pensar assim, o que isso que ela propôs, né? O desenvolvimento do processamento auditivo tem a ver com a alfabetização, né? Então, o professor, ele precisa compreender que não dá para querer que uma criança associe o som de uma letra, né? O som com uma letra, se antes essa criança não foi treinada a ouvir. Ela não sabe a diferença do carro do pai, bip, e do barulho do telefone, trim.
Daqui a pouco vem um professor e fala para ela, não, peraí, a letra F é F, a letra V é V. Olha o nível de similaridade que tem os sons. Então, na nossa língua, nós temos sons muito parecidos. Então, é na educação infantil que nós temos que treinar essa audição, nós temos que fazer atividades para aguçar o ouvir. Senão, nós vamos ter crianças com problemas de alfabetização. Sabe a consciência fonológica, Larissa, que você pediu para que eu explicasse? Como que eu posso chegar nessa consciência fonológica, que é o som específico de uma palavra, se eu não ouço sons ao meu redor? Se eu não sou treinada a prestar atenção em sons da natureza, que são mais simples, mais fáceis. Desde que uma criança nasce, ela tem um mundo sonoro ao redor, mas é o outro, é quem está ao redor dela, e o professor da educação infantil tem esse papel também, que tem que treinar essas habilidades para que ela chegue ao som de uma letra individual, que é o som do fonema, que não é simples. Então, uma questão também seria interessante é a estimulação de ouvir os sons da natureza, os sons que nos rodeiam, né? É uma atividade interessante para fazer dentro da sala de aula, porque às vezes a gente pensa que tem que ter muito recurso e, na verdade, não tem que ter muito recurso. O que a gente tem que ter é criatividade, né? E eu sei que essas 179 pessoas que estão aqui na sala, elas são alfabetizadoras, são pessoas que já tiveram, então elas sabem muitas coisas em relação a esse conteúdo e tem muitas práticas. O que é legal de toda essa nossa conversa é que tudo isso vai ao encontro, confirma algumas práticas que as meninas já fazem, né? Eu tenho, assim, muito orgulho das meninas alfabetizadoras da Escola Júlia, porque elas estão dando show agora nessa época da pandemia, né? Nessa questão da alfabetização das crianças, né? Você vê a preocupação de como chegar nessa criança, como tratar. Isso é uma preocupação, né? De se atentar para como a criança está aprendendo mesmo à distância, que não é fácil, né? A gente nunca pensou um dia que ia alfabetizar à distância, não é verdade? E quebrar um pouquinho, né, Larissa, a questão de que a alfabetização ela vai acontecer à medida que eu dou o papel na mão da criança. Não! Tem crianças que não escrevem, eu trabalho com patologias, então tem crianças que têm um problema de paralisia cerebral, onde se eu esperasse a parte motora para garantir uma escrita que tão se espera, eu não acreditaria num potencial que a criança tem. E elas são alfabetizadas, elas podem ler, elas podem usar o material com recursos de puxar uma letra de um alfabeto móvel. Então, a escrita, ela não é o final, ela é o registro, sim. Mas ela não é o fato da criança não estar escrevendo que ela não está passando pelos processos de alfabetização. Tem muita criança escrevendo que está só copiando, né? Que os processos internos cerebrais não estão ocorrendo. E isso eu acho que é um grande problema na educação infantil e nos primeiros anos do ensino fundamental ainda. E essa fase aí também, né, do processamento auditivo, é importante também o professor ficar bem de olho, porque às vezes a criança tem alguma dificuldade no processamento auditivo. E a gente tenta e não consegue, então é a hora de encaminhar para uma fono, né, e ver qual é a dificuldade realmente que essa criança tem, porque às vezes é uma criança que não está escutando, ou que ela faz a troca, como a Karina falou, do então é importante a gente estar encaminhando essa criança e estar de perto, porque é nesse momento que a gente começa a ver as dificuldades das crianças, né? Mas, Karina, e essa questão, por exemplo, do processo da leitura e da escrita? Qual é a relação do método das boquinhas, essa questão do desenvolvimento da leitura lá na frente da escrita? O método das boquinhas, ele vai respeitar o que a neurociência propõe. Tudo o que nós fazemos dentro da metodologia está embasado naquilo que a gente lê sobre a neurociência. Primeiro porque é um método multissensorial. Então, eu dou vários canais de entrada sensoriais. A Mel gosta, está vibrando, né? A área dela, ela vai saber falar mais do que eu sobre isso. O que eu vejo, Larissa, é que Boquinhas já tem essa questão de ser multissensorial. E usando a articulação, ela garante que aquele som tão abstrato que a criança tem que perceber para associar a letra no momento da alfabetização, ele se transforma em algo concreto. Porque quando uma criança vê a boca movimentando, então ela faz isso, ó.
ela tá vendo o movimento da boca, a hora que ela olha, já tem neurônios espelhando aquele movimento, mesmo que ela não faça. Ela olhando a boca do outro fazendo, internamente ela já está produzindo essa aprendizagem. Então, isso, Boquinhas, tem de ganho enorme, além de ser um método que foi criado para crianças que não tinham habilidades de aprendizagem da leitura e escrita. Então, toda a metodologia já é facilitada. Tudo é pensado. Então, a sequência de letras é diferente, né? A gente respeita cada etapa, a gente sabe exatamente o que uma criança de 4 anos precisa desenvolver, quais as habilidades que ela precisa saber para que com 5 o processo continue, para que ela vá para o primeiro ano com a aquisição da leitura e da escrita em processo. E não esquecendo que a escrita é mais difícil ainda que a leitura. E a gente põe as crianças da educação infantil para escrever, sendo que nem muitas delas não sabem ler, né? Então, no cérebro, a leitura é mais simples, né? Então, olha como que tem muita coisa, né, que nós que trabalhamos na área da educação precisamos pensar, né? Inclusive, eu e a Milda vamos ministrar um curso, Larissa, que vai falar muito sobre tudo isso, né? Então, é um combo que vai falar, a Milda vai falar toda a parte de Boquinhas no desenvolvimento infantil, então ela vai falar o passo a passo como Boquinhas aplica as habilidades, né, que nós estamos dando exemplos de algumas só hoje, de crianças de 4 e 5 anos, né, 4 a 6 anos. E eu vou, como continuidade depois do curso da Milda, entro com todas as estratégias da metodologia Boquinhas, que a criança precisa ter, né, que o professor precisa aplicar para que as fases da escrita aconteçam. Porque a gente vê muito professor, e eu me coloco, porque eu já fiz isso também, a gente vive aprendendo, não é assim? Que simplesmente a gente sabe fazer sondagem, mas muitas vezes a gente esbarra assim, meu Deus, por que é a segunda vez que eu aplico a sondagem no João? Por que o João continua silábico? Então, nesse curso, nós vamos explicar o que cada fase de escrita tem de características e o que eu tenho que fazer para tirar a criança do pré-silábico para o silábico, do silábico sem valor para com valor e assim sucessivamente. É um trabalho lindíssimo que eu convido todo mundo a participar junto com a gente. Legal. Karina, seria esse curso aqui, ó, que nós temos aqui, treino em Boquinha. Infantil, tem o combo. Não, esse aí não, é o esse outro. é o da Milda. Tá. Esse é o que a Milda vai ministrar, porque como Seria esse é o que eu vou aí. ministrar. Porque assim, Larissa, são 2 cursos individuais, quem já fez um tema pode fazer só um, mas eles têm um preço individual. Quem faz o combo tem um desconto para poder participar dos 2 cursos. Tá? Sim. Como é um tema de continuidade, a nossa ideia foi justamente ter os mesmos alunos praticamente seguindo com a gente nesse conteúdo, que é complementar. Que seria esse aqui, né? Curso online, o combo com vocês. Tá. Exatamente esse. Tá certo. Eu vou colocar no chat aqui o endereço. Tem gente aqui pedindo no nosso. Mas então tá. Deixa eu só colocar aqui no nosso bate-papo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ir colocando aqui. Eu coloquei aqui no bate-papo, tá? Para todo mundo. Deixa eu colocar aqui para todos. Acho que perguntaram até quando vão as inscrições. Então, o meu já é a semana que vem, começa sexta-feira. Então, as inscrições até segunda-feira é legal, porque nós vamos criar um grupo de WhatsApp, já vamos criar na sexta-feira, e aí para todo mundo já ir se conhecendo pelo WhatsApp. Para aí quando chegar na quinta-feira já está todo mundo mais entrosado, todo mundo se conhecendo mais, né? Muito bem. Então, quando a gente, retomando o gancho aí, né, que a Karina falou, essa questão da criança, quando ela confunde as letras, lábio-dental, bilabial, né, que ela está construindo essa consciência sonora, vocês têm alguma, vai mostrar um vídeo? Posso colocar? Pode colocar e depois a Milda vai dar umas dicas bem bacanas para vocês também. Tá. Quer dar as dicas primeiro, Milda? Olá. Posso dar? A dica que eu vou dar é de consciência fonológica. Como nós estávamos falando agora, então eu vou dar uma dica de consciência fonológica. Essa aqui é uma escadinha, foi feita de caixa de sabonete, tá? Eu embrulhei. E aí, a escadinha, para que essa escadinha, Milda? Para a gente trabalhar a consciência da frase
né? Quantas palavras tem na frase, e depois dá para trabalhar também quantas sílabas tem na palavra. Então, a gente vai diminuindo, né? Então, vai numa frase, a menina é bonita. Então, a criança vai, a menina é bonita. Quantas palavras tem nessa frase? Aí ela vai falar 4, tá? E pode também só falar uma palavra. Na palavra boneca, quantas sílabas tem? Boneca, 3 sílabas, tá? Tudo fácil de fazer, dá para ser feito. Eu não tenho dons e fiz, então todo mundo consegue. Então, assim, são várias atividades práticas e bem legais que dá para ser feito em casa mesmo. Tá? Lari, eu quero só complementar o que a Milda está falando, para eles entenderem também o link com o vídeo, né? O que a Milda está falando são etapas da consciência fonológica, né? Que tem relação com as fases da escrita. Então, o que a gente vê é muito professor preocupado, às vezes, que a criança saiba sílaba, mas ela separando sílabas escritas. Não, antes, uma criança precisa entender que essas sílabas, elas existem na fala, porque a nossa fala é silábica, né? Nós não falamos assim, ó, j, a, o, a. Quem acha que média das boquinhas é isso? Não, não é isso. Isso não está falando janela, né? Nós não falamos fonemas, nós falamos sílabas. Então, facilmente, com uma atividade como a Milda está fazendo, a criança fala janela e sobe as escadinhas. Ah, ela está entendendo que existem relações. E quem é alfabetizador aí já deve estar imaginando que fase de escrita eu estou querendo que ela perceba, né? Que é a fase silábica. Então, vocês vão ver um vídeo que ele é meu filho, tá? Por que nós escolhemos o vídeo do meu filho? Porque a gente não precisa ter autorização, né? Toda aquela história. Ele tinha 4 anos, o José, e ele estava na cozinha comendo goiaba. Vocês vão ver que é um vídeo caseiro, de casa, assim, da gente fazendo atividade, estimulando no momento que dá para estimular. Ninguém pôs o moleque fazer agora, você vai fazer isso. Não. E a gente estava brincando com ele. Então, eu estava brincando com ele, sons já isolados, porque ele já fazia isso que a Milda falou. Ele já tinha noção dos sons, sílabas, né? Então, vocês vão assistir o vídeo e depois nós vamos comentar um pouquinho como chegar nisso aí. Até aqui a goiaba nos persegue. A Silvia, fala aí. Quando eu vou dar análise sintática, eu dou algumas dicas durante o curso, que eu dou frases, porque se cai essa questão no concurso, eles vão analisar. Maria comeu goiaba podre na feira ontem. Então, eles saem do cursinho com essa frase, saem das faculdades que eu dou aula com essa frase, porque eles escrevem na prova e aí eles começam a analisar. Então, objeto direto, indireto, mas tem a goiaba. Isso que então a gente está com vínculo aí, pensamento parecidos. Fonológica, de frasal esse. Eu vou abrir aqui o WhatsApp, que o seu vídeo está no WhatsApp, eu só não consegui baixá-lo, mas dá para transmitir aqui, que eu vou abrir o nosso WhatsApp. Aí, é o primeiro vídeo do José comendo goiaba. Deixa eu só abrir o... O que é interessante que nessa fase até agora nós não falamos de nada escrito. Só som e verbal e a criança argumentando, criando hipóteses, né? Por isso que é bem legal. Vamos lá, olha o José. Uma vez o José, uma vez o Francisco, tá? José, Siga de seguir. O que mais? De Sara. Muito bem. Ai, a Karina, e agora a Karina outro, ó. Jeane? Muito bem. E o que mais, José, Joaquim, Juca. Joana. Jéssica, muito bem. Outra boquinha, olha pra mamãe, muito bem.
Muito bem. Duas amigas minhas, ele lembrou. E aqui, ó. De vaca. Vocês conseguiram ver, pessoal? Todo mundo conseguiu ver o vídeo? Deu para transmitir o legal? Olha só que sensibilidade dessas crianças. Eu estou encantada, Karina. Olha, Larissa, isso quebra completamente o que a gente vê muito nas escolas, que é o A do avião, mas é o A como se o A só fosse do avião, né? Ele não é o A que está em qualquer palavra. Isso é o que Boquinhas eu acho uma grandiosidade na metodologia, e eu comecei a gostar de Boquinhas, hoje sou uma multiplicadora, mas é porque eu era uma usuária com os meus pacientes, eu via resultados excelentes, né? Então, olha isso, percebem? Ele não escreveu nada, eu não perguntei que letra que é, né? Eu não estou preocupada ainda com isso, eu estou preocupada que o ouvido dele perceba que tem relação, e eu estava na frente dele, aqui não foi filmado assim, né? E eu fazia... Então, ele sabe que da boca dele, se ele falar Fernandópolis, ele pode nem saber o que é Fernandópolis, mas ele vai falar que tem a mesma boquinha de Fábio, de Francisco. Isso é consciência fonológica. Esse é um desenvolvimento muito bom dentro do que a metodologia faz. E ele tinha 4 anos. Aí a gente fala, meu Deus, por que uma criança de 7 está pré-silábica? Por que ela ainda não compreendeu isso? Será que todo mundo tem problema? Será que é patologia? Ou será que é a maneira de apresentar os estímulos? Ou a gente está tão preso na letra que a gente esquece que isso tem que vir antes, né? Então, eu acho uma gracinha, e depois no final da live tem um vídeo dele aos 5, que é o resultado desse trabalho. Então, eu ficava em cima dele com... o livro só? Não, a gente brincava. Então, a gente pegava os cartazes, ó, vou pôr um aqui para vocês verem, ó. E quando eu fazia... ele buscava imagens na revista, objetos na minha casa, que ele falava e saía esse som da boca dele. Então, ele falava sapato, cinto. Ó, eu não estou preocupada se é com S, se é com C, não. Eu só quero que ele ouça. Né, Milda? Eu acho que isso que a gente defende tanto, né, nos cursos e na metodologia. Tá? Tá fechado o seu som, Milda. A criança já está pronta para isso, né? A Karina não pediu para ele escrever, não pediu, e o professor fica ali, não, tem que ter escrita, não, vamos ter que escrever. Para quê com 4 anos, né? Eu conheço escola que com 2 anos está ensinando já o nome da criança, mas está ensinando o quê? A criança está aprendendo o quê? Ela está aprendendo realmente ou ela está copiando a letra e só? Né? Por isso que eu também gosto muito do método das boquinhas, nós somos suspeitas de falar, né? Porque a criança, ela cria, e a alfabetização dela, ela constrói a alfabetização, né? A gente trabalha muito com o erro construtivo também, então é bem interessante. Lá na EMEI, né, que é onde eu vivo, na creche lá em Ouro Verde, nossas alfabetizadoras, elas são fantásticas. E eu vejo que elas trabalham muito com música, elas são muito ricas em relação à leitura, elas inventam, contam histórias, elas são, assim, fabulosas. E elas estão aqui na nossa live. Então, eu sei que isso daí vai render bastante aí nas HTPCs próximas, porque é muito interessante a gente entender que antes da leitura escrita, a criança precisa, então, a gente fala, né? Primeiro nós falamos. E além de falar, a gente tem que aprender a ensinar o aluno a ouvir, né? Então, a audição e a fala, elas têm que caminhar, elas precedem, né, o processo de alfabetização. E em relação à leitura e escrita, Karina, essa questão de um exemplo da leitura. Então, até a Milda trouxe aí para vocês uma atividade, né, que a gente preparou, mostrando como que a gente usa do método das boquinhas para a criança descobrir como fazer o processo da leitura, né? E como aqui a gente está falando muito de som, de consciência fonológica, de leitura e de escrita, eu queria deixar claro que todo o letramento, né, que inclusive esse rico trabalho que você comentou que os professores fazem, eles andam juntos, né? Letramento e alfabetização em boquinhas andam
como processos indissociáveis, porém é necessário o professor entender o que é letramento e o que é alfabetização, porque senão a gente acha que a atividade que a gente está propondo já está pegando tudo. E nem sempre. Que nem essa atividade que eu fiz com o José, ela é de alfabetização. Eu estou treinando consciência fonológica para ele fazer associação entre sons e letras. Se eu tivesse contando para ele uma história, dessa história eu tirasse esses sons, aí sim eu teria feito uma atividade de letramento associada a uma atividade de alfabetização, né? Então é importante entender isso. E aí entra naquela questão da leitura vir como um processo ainda anterior aí à escrita, que a Milda vai dar uma atividade para vocês. A atividade é para vocês verem como a criança lê sem ter palavras. Vocês vão ler com o nosso boquês, que nós chamamos de boquês, né? Então, através das bocas, vocês vão ler o que está escrito aí. Eu tenho certeza que todos vocês vão conseguir. Quem conseguir, quem entender, já pode ligar o microfone e ler. Não tem como errar. Você põe para ela, Lari, aquela página que tem as boquinhas? Coloco. Uhum. Deixa eu abrir aqui. Ah, bem legal. Vamos ver quem acerta primeiro. Qual que é a primeira? Essa primeira aí. L. L. L, primeira letra. Depois. Vou até escrevendo aqui para saber. Gente, não fala o nome da letra, não. Fala nome Eu quero que vocês falem a palavra inteira. É o som. Luma. 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 Parabéns. Luma. Novela, irmã. Novela. Novela. Nós falamos muito a sílaba. Nós não falamos L-U-P-A. Nós falamos lupa. Lupa. Eu pensei nisso, mas eu não falei. Devagar, pausadamente, para a criança ver a nossa boca também. Então, é lupa. Para ele ver que realmente a nossa boca faz vários movimentos. Esse trabalho de boquês, né, que a Milda fez aí com vocês, é um trabalho, gente, ninguém está falando que nós vamos tirar as letras e fazer o menino só ler com bocas, né? Quem acha isso vai falar, nossa, pirou todo mundo. Boca. Não, claro que a leitura é de letras, mas uma criança, quando ela olha o L, o U, o P e o A, o que ela faz muitas vezes? Tá? Ela fica L-U, muitas vezes ela fala Lu, quando sabe o som, né? O P com A, pá. Ou então ela fala L-U-P-A. E ela não lê, ela não chega na palavra, né? Então, o que é a ideia, né? A estratégia que Boquinhas coloca como esse boquês, né? É mostrar que quando ela olha na letra L, a boca faz o som do L, que é L. E quando ela encadeia, ela faz Lu, pá. Conseguem imaginar? O José fazendo aquela atividade, ele já estava fazendo essas associações, né? Então, com o estímulo, em pouco tempo, eu lembro que eu punha palavras simples para ele, por exemplo. Paulinho! Ele já sabia, já sabia o L, ele já sabia as vogais. Pega minha bolsa aí no quarto. Lu, ele olha a letra, ele faz a boca. Lu, pá. Isso é leitura. Eu estou transformando letras em sons, né? E o contrário é real também. Porque se a mãe fala para o menino, escreve sapo, ela está ouvindo, o que a criança está fazendo? Ela está ouvindo da boca da mãe sons. E ele vai fazer sapo. Converter o inverso, né? Que é transformar sons em letras. Então, isso prova, né, o quanto quando a gente usa a boca para ajudar a criança a perceber o som, fica mais fácil e tanto o processo da leitura e da escrita fica muito mais simples de construir, né? Então, isso que tem que entender quem não conhece Boquinhas, que é o caminho que a gente segue. Desde qual é essa palavra aqui? Novela. Novela.
Lá. Não acertaria, assim. É que a Milda colocou difícil, que era para Uma vocês. pergunta. A coisa Eu tava... ia colocar uma errada para a gente trabalhar o erro construtivo, mas aí eu falei, não, deixa para uma próxima vez. O erro construtivo aqui na fala? Assim, Larissa, Não, ao invés de lupa, a gente teria colocado no lugar da boca do A, né, Milda? A gente colocaria a boquinha do O, por exemplo. E aí a criança falaria lupo. Aí a gente fala para ela, mas é lupo ou é lupa? Então, quem vai achar qual é a letra certa é a criança. Isso é o erro construtivo. Legal. Ela constrói, né? e nós temos algumas atividades assim com erro construtivo que é para a criança perceber mesmo que está errado. E eles percebem super rápido. Mais do que nós, né? É porque a gente Professora, eu tenho uma pergunta. a gente tá num vício, né? Deixa eu só abrir aqui, ó. Quem que tá perguntando? Eu, a Priscila, Oi, Pri. tudo bem? Boa noite. Boa noite. Professora, quando colocou lupa, eu li luma. O P, eu visualmente vendo o movimento da boca, no meu deu M, não P. Poderia acontecer? Ou porque eu sou uma adulta? Eu também, a princípio, tive o mesmo problema que a Priscila. Só que aí eu lembrei que lá no cartaz dela, no fundo, o M tá com 3 dedos no rosto. Ah, Eu vi que não tem. Karen, você colou, devia ter tirado o cartaz, Karina. mas quando isso acontece, né? Quando acontece esse erro que para mim foi tipo assim, por que lupa? Por que eu não pensei nisso, né? Eu pensei no M, né? Não sei, a senhora não está me vendo, mas eu estou mexendo a boca aqui. Por que isso, né? Acontece com nós adultos e poderia acontecer com as crianças? Ela vai ser treinada tecnicamente a isso? Agradeço. É isso mesmo. Por exemplo, a gente falaria assim para a criança: ah, eu sei por que você achou que é o M. Porque a hora que a gente fala o M, a nossa boca fecha mesmo, ó. E você ficou na dúvida, porque olha que interessante, ó, a minha boca fecha para falar o pá, o P fecha. Bá, o B também fecha. O M também fecha. Porém, quando as crianças são treinadas com boquinhas, nós vamos mostrar como diferenciar, né? Então, em boquinhas é assim, ó. O P, a boca fecha. Fala pá todo mundo, mas demora um pouquinho para falar pá. Então, o P, a boca é fechada, né? Ninguém consegue falar diferente. O B é a mesma boca do P, só que tem uma mãozinha. Por quê? Porque tem som, tá? Ó. Vibra. Então, no cartaz, como o Rodolfo falou que estava dando uma olhadinha, tem a mão embaixo no B. E o M tem 3 dedinhos. Por que o M tem 3 dedinhos? Para lembrar o quê? Ó, as 3 perninhas. Então, em boquinha... Pura Libras isso, hein, gente? Esse M aí é de Libras. É que a fono aqui que faz assim, porque, né, trabalha com surdo também, Priscila. Então, o M estaria assim, se fosse luma. As boquinhas seriam assim, ó. Entenderam? E as crianças entendem isso com o treino, tá, Priscila? Obrigada, viu, professora? Ficou muito esclarecido assim, e eu acabo usando algumas coisas porque eu sou intérprete de Libras, né, e professora de Libras. E eu usava sem querer, né? Porque realmente esse movimento da boca, esse visual, fica muito mais claro para o surdo oralizado. Então, eu não tenho curso do método Boquinha, mas eu sou apaixonada desde quando eu conheci falar, enfim. E eu acho isso muito válido também para a nossa comunidade surda, porque ele usa exatamente assim, para fazer a leitura labial. Perfeito, obrigada, parabéns. Então, ó, convidadíssima para o nosso curso. Você vai arrasar mais com esse público. Aproveita! Aqui na nossa live, nós temos hoje, agora 185 pessoas, parabéns a todos que estão aqui, e 2 intérpretes fantásticas, que é a Priscila e a Anne Kelly. Elas trabalham muito com a educação especial dos municípios aqui da nossa região, né? São bem conhecidas. Então, tem o próximo vídeo, né, Karina, do seu filho, é isso? O do José? Isso.
Deixa eu Ó, pegar. só para vocês não caírem meio de paraquedas nesse vídeo. Ele estava com 5 anos, tá? Já tinha passado aquele processo que vocês viram, né? De estímulos orais. E ele estava fazendo uma lista, porque ele chegou em casa falando assim, mãe, vai ter um acampamento na escola. Eu falei, nossa, que legal. Aí ele já estava já iniciando bem a escrita, né? 5 anos e meio ali. Aí ele falou assim, eu tenho que pegar todos os objetos. Eu falei, o que você acha da gente fazer uma lista, então? Para depois a gente não esquecer nada. Então vocês vão ver ele construindo Ó, isso. uma vez o José, uma vez o Francisco. Peraí que eu vou compartilhar agora. Então, ele vai construir uma lista, vamos ver. Muito bem. O que mais que a gente pode levar no acampamento? A gente pode levar no acampamento. Levar uma folha e tem Você quer pôr folha? borracha. Então vai. Vou fazer assim, sabe por quê, mãe? A gente vai escrever dentro dela. Bem legal. Você escrever borracha dentro do desenho da borracha? Vai ficar legal, hein, Ju? Então vai, põe aí. Borracha. Tira. Borracha. Muito bem. O que mais? A gente pode levar um cobertor. Cobertor. Então vai. Põe aí. Cobertor. Pegar o cobertor. A gente pega já já. Só vamos escrever por enquanto. Pra lembrar depois. Ó, cober. Cober. Põe aí o que é então. Cober. Cobertor. S no. Isso mesmo. Muito bem, filho. Parabéns. Você já agora. Qual que é o outro R? Esse é o da garganta. Qual que é o da língua? Agora. Então, o que é? Vamos ver. Você jogou Agora. Você Jogou agora. joguei o que O agora? que você acabou de jogar antes da gente vir pra casa? Jogo. Mas vocês jogaram o quê? Jogo de futebol. Futebol? A bola vocês jogaram, né, José? Mas você pode pôr futebol. Quer escrever futebol? Então vai. T fica como? Isso. O T. Arruma aí. Isso. Futebol. Parece o, né, José? Muito bem. Tá ótimo agora. Espera. Só um pouquinho. Ah, você quer circular? Então espera só um pouquinho que ele vai circular, gente. Deixa ele circular. Ele gosta de conhecer cada palavra da frase. Ó, uma. Pra não saber que é a palavra. Você saber que é a palavra e qual que tem o espaço, né, filho? Não é por isso que você faz isso? Espera. Muito bem. Agora, Gi, ó, dá uma filmadinha só na escrita dele, ó. Foi muito linda. Ó, essa letra dele. E aqui só essas duas frases que foi a mamãe. Escreveu pra ele ler. E as duas frases da mamãe. Que bonitinho.
o que me chama mais atenção, Larissa, assim, eu não sei se ficou claro para vocês, é que em nenhum momento eu falei qual era a letra para ele. Vocês perceberam isso? Então eu ajudava ele a perceber os sons falando a palavra e não soletrando as letras, né? Quando uma criança quer escrever bola e a mãe fala é o B, o O, o L, o A, pronto, quebrou. Acabou a aprendizagem dessa criança. Ela entende que o nome da letra que é a questão, não, gente. Ele falou, cober. Aí eu fiz, ber. Ele falou, é o R. Chegou no tor. A hora que eu fiz tor, ele o R de novo. Porque ele tá ouvindo E a hora que ele foi ler, ele fez o quê? Ele pegou aquela letra e fez a mesma coisa. Ele transformou em sons. Claro que ainda não tem uma leitura na hora de entender, mas ele tinha 5 anos. Né? Então, assim, isso prova como bons métodos, né, podem naturalmente fazer a aprendizagem da leitura escrita acontecer de forma prazerosa e dentro aí do processo, começando por volta de 4 anos principais pré-requisitos e indo até o 2º ano, é possível, né? Claro, a gente sabe que não vai acontecer com todos no mesmo tempo. Eu trabalho com inclusão, sei como funciona, porém todos podem aprender, cada um no seu ritmo, né, com as suas individualidades. Então é isso que a gente quis mostrar um pouquinho do nosso trabalho, né, Milda? E a gente quer mostrar muito mais para quem estiver conosco aí nos cursos, né, nas capacitações. Esperamos todos vocês, porque certeza que é um método apaixonante. Quem começa a trabalhar com o método das boquinhas, não para, que tem bons resultados rápido. Então é bem gostoso. Deixa eu colocar aqui a página do curso e aí já para vocês. Eu achei bonitinho, o José colocou borracha com X, que ele não é com X, né? Então ele ainda não associa a ortografia, mas é o som, tava certo, né? Bonitinho. Isso. Eu vou colocar aqui mais uma vez o curso, né, que as meninas vão ministrar, que é aquele combo que tem um pessoal que estava perguntando aqui no meu WhatsApp. Eu vou compartilhar aqui, aí as meninas explicam, tiram as dúvidas. E quem quiser te perguntar, pode falar no microfone, automaticamente ele abre, tá? E também vocês podem escrever aqui no bate-papo, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser alguma dica, enfim. Aqui é o curso das meninas, curso das boquinhas na educação infantil, mais estratégias online. Vocês querem falar mais um pouquinho sobre o curso, Milda? Não, nosso curso, o meu começa na sexta, né, que vem, tá aí uma semana, né, para começar o curso. Vocês vão ver muitas atividades relacionadas a todas essas habilidades que nós trabalhamos no método das boquinhas, né? E vocês vão ver que dá muito certo, que a alfabetização é uma consequência, não é uma obrigatoriedade. A criança vai brincar com as letras, né? E com os sons primeiro. Primeiro com sons e depois ela vai entendendo o que são letras. E é muito mais fácil, né? Isso, eu já tive alguns alunos autistas, estou alfabetizando alguns, que eles vão muito fácil. É bem mais rápido o processo. E às vezes as pessoas ficam, tem que ficar quantas semanas, né? Porque quando você trabalha com alfabetização babebi bobubão, você tem que ficar uma semana no babebi bobubão. E boquinhas não trabalha assim, né? Quando você vê que a turma inteira já domina aquela letra, você, às vezes não demora nem uma semana, é muito mais rápido. Porque primeiro eles fizeram toda a parte auditiva para depois eles passarem para a escrita. Então é muito mais fácil. E o que eu acho legal, o que eu acho interessante também é que a Milda, ela é pedagoga e a Karina, ela é fono. Então, o que acontece? Nós temos aí uma interdisciplinariedade de áreas e isso é legal, porque há uma troca. Antigamente, eu vou até fazer essa fala, que todo mundo já sabe. Se vocês pegarem algumas gramáticas antigas, tinha fonética e fonologia. E tinha o nosso aparelho, né, articulatório, né, fonatório, né? Eu não sei se é fonatório ou se é fonador, igual de fonador, né? Fonatório. Aparelho fonador, fonatório, enfim, né? O falador da gente. Então, o que acontece? Lá nos cursos antigos de letras, nós tínhamos que saber onde estava sendo articulado
cada letra, né? Se era bilabial, lábio dental, enfim. E como produzir esse som. Esse conteúdo deveria também ser dado, por exemplo, no curso de pedagogia, né? E porque você vai alfabetizar, mas para conhecer esse conteúdo, você precisa conhecer até um professor que conheça isso. E aos poucos isso foi saindo das gramáticas. Vocês podem abrir as gramáticas que não tem mais o desenho do nosso aparelho fonatório, né? Ele não existe mais esse desenho. E então, por quê? Porque não tem esse domínio. E eu achei bem interessante a formação da Milda e da Karina, por conta que vai agregar a nossa formação, né? A nossa formação. Larissa, e a Milda, ela é pedagoga e ela tem uma escola de educação infantil e fundamental. Então, ela tem a visão como um todo do processo, né? Então, o curso dela tem muita prática, assim. Eu estarei como co-palestrante pegando também tudo junto com ela. Nós vamos estar juntas nesse trabalho aí. Professora, uma pergunta. Oi, Aline, pode falar. Eu sou educadora da creche, né? E eu queria saber, foi falado muito de consciência fonológica, né? Que se cria essa consciência fonológica e consciência. Quando que se dá essa consciência fonológica? Em que idade que se dá essa consciência fonológica? O início de quando o cérebro está pronto para receber isso aos 4 anos. Tá? Por isso que a gente fala que antes, que nem na creche, você deve ter criancinhas lá de bebezinhos de 1 ano, 2, 3. Invista em atividades lúdicas e pense no processamento auditivo. Porque aí com 4, quando ela entrar na consciência fonológica, você já teve todo um estímulo anterior que vai ajudar bastante, tá bom, Aline? Trabalhar essa parte de sons, né? Da natureza, dos animais, dos carros, diferentes tipos de sons. Ah, entendi. É porque a pergunta é porque a gente trabalha muito música, né? A musicalização a gente trabalha bastante. A gente trabalha a gente tem a bandinha, são de instrumentos diversificados. Aí eu ia perguntar, né? Onde que se encaixa a creche nessa situação? Mas aí já me respondeu. Super importante todo esse trabalho. A música, bem legal. Isso aí então, ajuda muito. No caminho certo. Então, bom saber. Fico feliz em estarmos no caminho certo, né? Porque a gente trabalha muito essa questão da musicalização. Temos projetos até, né? Voltados para musicalização. E a gente possui também bandinha, assim, que dá para todo mundo usar os instrumentos. Tem vários tipos de instrumentos. Então, a gente está no caminho certo. Obrigada pela resposta. Deixa eu ver se tem mais alguém. Quer alguém perguntar aqui no chat? Não. Larissa, tem uma pergunta que eu tô vendo aqui da Cássia. Ah, sim, eu só não entendi o que ela quis mudar na pergunta. Ela tá falando que ela, eu não sei se ela é mãe, se ela é professora, de uma criança de 5 anos, que o trabalho já tava com, acho que a soletração de letras, que foi o que eu falei que a gente não faz. Se ainda daria tempo de mudar. Sim, sempre, Cássia. Né? Porque o que você faz é dar um nome da letra. Então, o que você teria que fazer agora? Pegar aquele nome da letra L, que toda vez você fala para ele, é o L, para escrever laranja, você põe o L e o A, né? Você vai fazer lá, porque agora ele tem que entender que aquele L, a boca faz o movimento que a língua sobe. Então, você vai tirar do nome da letra e ensinar o som, que é a consciência fonológica, apoiado, no caso de a essa boca que a gente chama a consciência fonoarticulatória, que é quando a criança tem noção qual é o movimento da boca na hora dela emitir o som. Sempre dá tempo, sim. Claro que com 5 anos, maravilha, ainda está super em tempo. Nós pegamos crianças no 3º, 4º ano e começamos bonitinho, porque ela só sabe o nome da letra, muitas vezes. E também as crianças com necessidades educacionais, né? Esse método ele é muito bem-vindo nessa área. Mas então tá bom, eu quero agradecer a todos, principalmente a Milda, a Karina, os professores da nossa creche de Ouro Verde, creche Carrossel, nossos coordenadores, diretores, professores da EMEI, da Escola EMEI, da Escola Júlia Roseira, da Escola Nelson, da Escola Ser, todos os professores que foram convidados de Dracena, de Santa Mercedes, de Tupi Paulista, do Guarujá, de Santos, de Castilho, quem mais nós temos aí?
Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, Minas Gerais. De onde que é mesmo a Amanda? Eu sempre esqueço. Ô, Mel, a Amanda é da... São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo. Jundiaí. Indaiatuba, Bárbara do Oeste, São Paulo. Olha só. Ilha Comprida. Ai, Ilha Comprida, que delícia, hein? Praia. Oswaldo Cruz. Sumaré também. Sumaré, verdade. Tá sempre... Capanema do Paraná, Capanema. Que legal. Pessoal, eu quero dizer a vocês... Olha aí. Tem mais gente? O que, Mel? Bento Gonçalves, Sertãozinho. Sertãozinho tá aqui pertinho de mim. Ó, gente, tem gente de Monte Azul, da minha cidade. Muito obrigada, viu? Dracena aqui também. Eu quero dizer a vocês que o manual da professora Larissa, que é o manual Curso Preparatório para Concursos nas Carreiras Educacionais, tem mais de 300 professores aprovados efetivos já. Então, todo ano tem processo seletivo, tem concurso, e eu não só ensino língua portuguesa, legislação educacional, matemática, que tem a professora Letícia, autores e resolução de provas, mas também sempre o manual da professora traz, então, autores. Eu vou trazer para vocês o Celso Vasconcelos, junto com o pessoal de Castilho, convidei os alunos, que é o autor que fala sobre replanejamento. Já trouxemos a Regina Chudo, várias vezes a Karina e a Milda e outras formadoras do Método da Boquinha já vieram também. Por quê? Não basta você estudar para um concurso público. Nós temos, então, um curso que ele é completo de formação de pensamento pedagógico. Na hora da sua prova, você precisa excluir questões, você precisa saber o que é o mais correto. Então, isso tudo forma a cabeça de um concursando na área da educação. Então, para vocês que estão aí de todas as regiões, o meu curso... Oi, eu quero falar. O meu curso ele é presencial online, tá certo? Então, se vocês quiserem, entrem aí no meu site, Manual da Professora Larissa, e entrem em contato que eu dou mais informações em relação a como funciona, se você quer a sua aprovação em processo seletivo ou concurso, tá certo? Agradeço a todos os professores que estão presentes, os meus alunos do cursinho preparatório. Muito obrigada, Karina. Muito obrigada, Milda. Eu agradeço também você, Larissa, e a todos. E, professor, eu falo muito isso. Educador tem que estudar sempre, não pode parar. É verdade. Nós temos que estar aí. Eu falo que professor é igual médico, né? O médico acaba com uma vida num segundo. E professor também consegue fazer isso com uma criança se não tiver um bom embasamento, se não tiver uma boa teoria e a prática também, que ajuda muito, né? É isso, gente. Quanto mais a gente pensa que já aprendeu tudo, aí aparece alguma novidade, né? Eu sou a Deilma aqui de Pernambuco, Olinda. É verdade, é isso aí. Olha só, Pernambuco, Olinda, a Deilma. Muito prazer. A Deilma. Deixa eu ouvir. É só tá aparecendo seu cabelo, não tô vendo seu rosto. Agora sim. Tá legal, boa noite. Boa noite. Essa é a graça, né? Aprender cada vez uma coisa nova, assim, ler algo diferente, conversar e ter uma ideia diferente. Eu falo que a nossa profissão, embora tenha seus perrengues, como todas as outras, né? Tem eu não sei que palavra seria exata, mas tem o porquê da gente acordar todo dia e falar, eu vou fazer a diferença na vida de alguém, né? Então, que fique essa mensagem aí. A gente agradece muito em nome meu e da Milda, agradecemos Larissa, Mel, todo mundo que está, né, conosco, e vamos acordar todo dia tentando aprender algo novo. Vamos conversar, vamos trocar, ninguém sabe tudo, graças a Deus, seria muito chato, né? E eu acho que a educação tem só a ganhar quando a gente se une, né? Estuda, troca ideias, troca experiências. Eu falo que eu gosto muito até de trabalhar com as crianças com patologias, porque elas me desafiam, né? Eu saio da minha zona de conforto todos os dias, porque o que é esperado não é o que eu vou encontrar. Eu tenho que achar caminhos diferentes. E assim como uma boa estudiosa do cérebro, né, Mel? É assim que o cérebro aprende. Caminhos diferentes, não é assim que você fala? Então, muito obrigada, viu, gente, por tudo. E até a próxima oportunidade. Para quem for fazer os cursos, nós vamos nos encontrar lá e ainda ter muita coisa para trocar também.
Boa noite a todos. Muito obrigada, pessoal. Até mais. Boa noite. Até a próxima aula. Um Até a abraço. próxima Boa aula. noite. Se vocês tiverem interesse em saber sobre o cursinho, deixe o telefone aqui embaixo no chat e eu entro em contato, tá? Ou me procure nas redes sociais, Manual da Professora Larissa. Um abraço, boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Eu já estava terminando.